Então, começando a partir desses trabalhos que eu estou chamando de clássicos, são trabalhos mais antigos, trabalhos que vão influenciar também quem vai vir lá na frente. A gente vai começar com uma tríplice aí de autores americanos. A Sally Mann é provavelmente a mais importante, o nome mais importante nesse contexto, pensando não só no, 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 na importância do legado que ela deixa de trabalho, né, que ela ainda vem construindo, mas também porque acho que é um desses nomes assim unânimes que realmente influencia uma gama muito grande de autores que vão vir na sequência. Ela fotografa basicamente a própria família nesse contexto, assim, basicamente no que a gente vai ver como o trabalho principal dela. Ela tem até que outros trabalhos, apesar disso ser o que é mais famoso, e muito num foco dos próprios filhos na sua infância, então também é um trabalho que já vai ter tempo aí. Hoje ela, enfim, se dedica a fazer outras coisas, teve outros momentos que a gente até vai ver também, um trabalho com o marido, e basicamente nessa propriedade dela, né, no que é uma fazenda. Então esse lugar, né, pensando nessa casa que a gente comentou um pouco antes, como ele é um personagem também, eu acho que isso é interessante a gente notar. Ele vai ser um personagem muito presente e que vai contar, né? Ele é mais do que contexto que complementa a história, ele também conta muito sobre essa família. Ela fotografa sempre com essa câmera de grande formato e o que é interessante é que ela cria as próprias chapas, né? Os próprios filmes, que seriam filmes, mas são placas de vidro. E, e aí, esteticamente, são fotografias que têm características pictóricas daquela segunda aula que a gente se encontrou, né? Então, tanto por ter esse caráter artesanal, né? Então também muito único, cada chapa de vidro que ela emulsiona manualmente tem uma coisa muito única, realmente, então tem esse fator manual, e também porque eventualmente existe ainda uma interferência nesse processo de revelação, de ampliação, que amplifica essa característica pictórica e que dá mais essa sensação de desenho, eventualmente, mas muito onírica também. Como vocês viram, é uma câmera muito grande, então essas imagens, elas obviamente não são feitas nesse sentido do snapshot, né, no sentido de você vai ali dar um clique rápido, como a gente pode fazer com o celular muito facilmente hoje. São imagens bastante construídas, e nesse sentido da construção, eu acho que vale notar também como as crianças ou os filhos, ou enfim, qualquer pessoa que está ali junto com ela, também desempenha um papel importante nessa criação. Quer dizer, não é como se ela também simplesmente montasse a cena, escolhesse um fundo, posicionasse as pessoas ali. A gente percebe como essas crianças se mostram também, ou se colocam, né, e se performam de uma forma como elas gostariam de estar representadas. Então, existe bastante presença na personalidade de cada uma delas. Essa é na água, Cabral? Eu não consegui entender até Isso é na agora. água. Isso é Na na água. água. Eu já vi, eu não lembro exatamente, eu não sei se é num vídeo que está no conteúdo complementar, mas eu já vi meio que o making off dessa foto. Isso que a gente está vendo branco é a luz que ela usa. É tipo um Ficou flash. líquido, nossa.
Eu vou procurar certinho. Se não for o vídeo que está lá no material complementar, eu vou procurar ver onde que eu vi isso para mostrar para vocês. Tem esse making off delas fazendo juntas, assim. Esse é um trabalho que sofre bastante resistência no começo de quando ele é exposto, numa crítica da sociedade ou das pessoas, pela forma como ela, em tese, faria uma exposição negativa das crianças, especialmente pelo fato de como ela representa a nudez, que na verdade é de uma forma muito natural, não nada de forma a explorar essa questão, né? Mas, enfim, isso acaba sendo um argumento muito pobre que vai ser usado contra esse trabalho por bastante tempo. Eu falei que a gente vê, em alguns momentos a gente vê essa relação meio mais pictórica, né, da imagem, e às vezes a gente vê também, claro que aqui são cópias da internet, mas você percebe um tom sépia dessas fotografias, então tem total a ver com o processo de revelação que ela faz. Isso é muito próprio, muito característico desse processo químico que ela usa e que dá esse tom, né? Também trazendo uma coisa mais antiga, né? Ou fazendo uma referência a um estilo de fotografia, uma estética mais antiga. Aqui é um trabalho que a gente vê especialmente esse fator pictórico, né? Esse desgaste, esses riscos. E foi um projeto que ela construiu muito nesse sentido colaborativo também, né? De construção das imagens em conjunto. No caso, com o marido, ele teve uma doença que eu não me lembro exatamente agora, se alguém lembrar aí, grita qual que é. Mas era uma doença em que ele ia ter pouco tempo de vida quando eles descobriram. E aí eles constroem esse projeto em colaboração, como uma despedida, assim. E é muito interessante colocar ele em contraponto com esse projeto das crianças, porque o projeto das crianças não é que ele é fofinho e tal, mas ele tem uma natureza diferente. E aqui a gente percebe um outro clima, um outro peso, né, nas imagens. Bom, Larry Sultan é um fotógrafo que, bom, não dá para dizer, na verdade, que ele é só fotógrafo. Ele é um multiartista. Gabriel, deixa eu te perguntar uma coisa sobre a Sally Mann. É essa coisa do nu, da nudez, por que sempre assim, essa nudez? Tanto nas crianças como no Ah, adulto. ó, primeiro que eu acho que não é sempre, né? Assim, a gente Não, vê que mas é existem momentos forte, que né? não. Mas é presente, claro. Porque a gente se preocupa tanto hoje em dia, eu digo até por causa das fotos que eu tiro das meninas. Às vezes tem uma foto muito maneira, apareceu a calcinha da Maria, mas a foto é muito divertida. Ou então Uhum. na praia aqui, que é praia vazia, às vezes teve uma vez que elas trocaram de biquíni e aí ventou muito, aí melhorou o tempo, elas voltaram, aí a roupa estava molhada, elas foram assim meio pelada mais uma meia hora, tipo, enquanto eu guardava as coisas, eu fotografei. E aí eu até postei uma, que a Maria está de costas, mas algumas pessoas vêm ainda, né, por conta do problema que a gente tem relacionado a essa doença, né, que existe aí no mundo, a gente não pode ficar postando às vezes. E aí eu fico me perguntando assim, como é que ela consegue fazer essas fotos assim, postar assim, né, desse jeito, porque é difícil. É engraçado que, por um lado, é engraçado assim, né? É trágico, mas enfim. É curioso que, por um lado, esse trabalho
ele sofre esse tipo de reação, né? 40 anos atrás, inicialmente, então a gente poderia pensar, mas a sociedade evoluiu em algumas coisas. E por outro, a sociedade hoje em dia piorou também por outros, né? Então, o próprio acesso à internet, quando você pensa, por exemplo, em questões de pedofilia, você tem uma arma bizarra para isso, né? Então, se você for pensar que o trabalho dela nesse momento, né, inicial, ele está sendo publicado em livros e em exposições. Então, é mais difícil de você se falar, ter um contexto de exploração ali, né? Que na internet, infelizmente, você fica meio que à mercê de que depois que você posta, quase que você não é mais dono de nada, né? Potencialmente. Então, é difícil, assim, chegar numa resposta sobre isso, né? O que eu acho interessante é que, para ela, isso nunca é uma questão no sentido de que, para ela, tudo isso aqui é muito natural. Tão natural quanto ela está fazendo essa fotografia dessa paisagem natural, de natureza, a filha dela está ali integrada a esse lugar que é a casa dela, né? Não, eu também acho natural, natural demais. Eu acho também lindo da criança ter ainda mais quando realmente é real, né? Por Uhum. exemplo, as Agora, como crianças lidar aqui, hoje é muito né? complexo, né? Muito. Eu não sei, sinceramente, como contornar isso, assim. Eu acho que para redes é muito complexo e por outro lado, assim, nesse sentido de que potencialmente tudo pode acontecer depois que você posta. E por outro lado, pensando menos na questão das crianças, por exemplo, mas da nudez de uma forma geral, a gente de fato precisa desconstruir umas coisas. Quer dizer, esse negócio de também não poder pôr mamilo porque as redes têm um padrão de regra que não pode mamilo, é uma loucura também. Então tem vários desequilíbrios, né, nessa história. Sim. Como você tem lidado com isso? Hein, Cris? Oi, desculpa, não escutei agora. Como você tem lidado com isso? Ah, tá, não escutei sua pergunta. É, então, eu não sou de tirar também muita foto assim, porque elas realmente não ficam assim, né? Porque a casa aqui onde eu moro, ela é térreo, né? Aqui na Flórida a gente não está no nosso país, então também eu me sinto um pouco mais reservada, mais do que, né, estaria, porque é uma cultura diferente, você se preocupa um pouco mais, né? Você conhece um vizinho ou outro e tal, não conhece todo mundo ao fundo, né? Como no Brasil você conhecia, então a minha preocupação é maior. Então, assim, eu evito ao máximo, por exemplo, uma calcinha, que talvez no play eu tivesse com uma vizinha, com as crianças, ela tivesse de calcinha. Eu evito, porque aqui tem muito uma questão da criança não estar nem de calcinha com a saia. Aqui tem um short embaixo da saia, coisa que eu não via muito no Brasil. Então, aqui tem uma preocupação mais intensa em você nesse Proteção, sentido, né? né? E eu acho assim, não é muito o meu dia a dia. Elas não ficam peladas porque realmente não ficam, porque não é meu dia a dia. Mas se fosse, eu retrataria tudo que tivesse acontecendo. Agora, eu não conseguiria botar no Instagram, por exemplo. Infelizmente, eu não conseguiria por conta disso que você acabou de falar, né? De como viraliza e como é perigoso, né? E eu me sentiria expondo elas, sabe? Por conta dessa. Apesar de eu não achar uma exposição, eu também acho muito natural a criança brincar na mangueira, pelada, pô, coisa gostosa, né? Só que é muito difícil. Eu não conseguiria postar, por exemplo, no Instagram. Eu tenho uma foto dela de costas, assim, com a bundinha, mas é uma coisa assim de longe e tal. Mas mesmo assim, eu teria uma outra, mas não conseguiria postar assim. Até meu marido não ia gostar. Ele ainda é um pouco até quadrado, acredito eu, nesse sentido, ou preservando as filhas, né? Porque tem essa Uhum. situação, né, do homem, né? É bem difícil. É. Fora as pessoas É bem falando que é o complexo. saco, né? Por mais que eu não me importo com o julgamento,
eu escuto, né? Não me importo, tal, acrescenta. Quando eu acho que vai acrescentar, eu pego e acrescento. Quando não me acrescenta em nada, não vai. E ok, para mim tudo bem, porque cada um tem seu ponto de vista, né? Sua interpretação. Só que, assim, nesse sentido, é chato. Essa foto que eu postei da Maria, por exemplo, não tem nada demais. Inclusive, tem grupos meus de fotógrafos que falaram também que não acho que tem nada demais. Quando eu postei, teve amiga minha que mandou mensagem. Pô, amiga, nada a ver essa foto da Maria. Tem necessidade ela pelar? Sabe aquelas coisas assim, que são cansativas? Uhum. O mundo acaba se resguardando do mal, né? Você acaba Uhum. não podendo fazer o que não está errado por conta do errado. É muito doido. A gente vai ver no final o trabalho da Nan Goldin, que no próprio Brasil, há poucos anos atrás, foi censurado numa subversão bizarra, na verdade, do tema, que não era nada sobre isso, e falaram que o trabalho dela tinha também pedofilia. Não tinha. Exatamente. Então, assim, é muito doido, né? Assim, tem muita coisa, tem muito conceito errado também agora. Eu acho que é uma desconstrução maior que a gente tem que fazer como sociedade, né? Talvez também não podemos pensar em, quer dizer, o que que a gente como autor pode contribuir nessa conversa, né? Não sei como, mas Como talvez ajudar, né? provavelmente também podemos mais ativamente de alguma forma, né? Somos um desempenhamos um papel importante nesse diálogo que a gente propõe muitas vezes, né? É É muito complexo. louco porque além desse tipo de trabalho, além da Cris, por exemplo, como mãe, ter medo do que vão pensar ou de quem vai ter acesso a esse conteúdo, ainda poder virar tipo, você está incentivando pedofilia, como você está falando dessa fotógrafa que teve trabalho censurado, né? É bem perigoso, é bem tênue a linha do certo e do errado, né? É. É bem complicado mesmo. Boa noite a todos. A gente que é mãe, a gente pensa. Eu, particularmente, eu tenho uma filha adolescente e a minha filha, eu só tenho uma foto dela no Instagram, entendeu? Justamente por causa disso também. A gente que é mãe, a gente tem essa preocupação, entendeu? Porque aos nossos olhos é natural. Mas aos olhos de uma pessoa mal intencionada é outra coisa, entendeu? Eu entendo perfeitamente a postura dela e concordo. Infelizmente, a gente vive num mundo que a gente tem que preservar os nossos, entendeu? E a minha filha, como ela já é adolescente, ela mesma não gosta de se expor. Ela não tem nenhuma foto. Ela tem até Instagram, mas ela não tem nenhuma foto. Quando ela era pequena, eu fazia várias fotos dela também, em vários lugares diferentes, no Minhocão. Ela ia muito comigo ao Minhocão. Então, eu fazia várias fotos com ela. E ela só tem uma. Eu só tenho uma no Instagram. Só uma. E ela, assim, tá bem longe. Você não consegue. Se você não a conhece, você não sabe que é ela, entendeu? Justamente por causa disso, para preservá-la. Então vou dar sequência aqui. Deixa eu dar meu pitaco também, Gabriel. Vamos lá. Eu também fotografo muito os meus filhos, né? E eu também tenho... No início, Cris, eu pensava como você, assim. Eu postava e tava nem aí. Até achava assim que quanto mais a gente postasse, mais as pessoas vissem isso, mais isso se tornaria natural, né? Para parar com essa bobagem de sexualizar as crianças e tal. Mas hoje eu também entendo um pouco que é para questão de preservar, né, e segurança, porque fico pensando, na verdade, hoje mais pelo lado deles, né, porque o meu filho hoje com 7 anos já tem, às vezes eu tiro foto dele com o celular e ele fala assim, não vai postar não, né, já tipo, não quero que você poste, entendeu? Então, é o respeito, né, com a imagem deles, porque
o Gabriel até pode me corrigir aí se eu estiver enganado, mas eu acho que a Sally Mann teve muito problema com os filhos depois que eles cresceram, né? Eu acho que, não sei se chegaram até a processar ela, mas... Não tiveram, não. Não? Não. E... Então, assim, eu tenho essa preocupação em relação a ele, né? O que ele vai pensar disso quando ele estiver grande, de ter essas fotos expostas, né? Alguma sem anuência. Então, acho que a minha preocupação hoje é em relação a isso também. Isso é verdade, é uma preocupação que às vezes a gente nem tem, né? Porque criança nem pensa nisso no futuro. Uhum. E é uma questão importante, né? Mas é isso, essas fotos dela são bem antigas, né? Também era um outro mundo que a gente vivia ainda, não tinha essa velocidade, eu acho, a internet, né? Eu concordo com vocês assim também, mas eu acho que a gente não pode deixar de fotografar. A gente só não precisa postar toda hora, Sim, ainda sim. mais com essa demanda que existe da gente clicar e já postar. A gente pode fotografar e deixar guardado com a gente. Pra gente, exato. É isso que eu faço hoje. Eu posto, ela não quer que eu publique, eu deixo guardado. Eu tenho vários arquivos dela, de fotos com ela, assim, várias fases da vida, entendeu? Só que eu não posto porque eu respeito que ela não quer que a foto dela esteja no meu Insta, e é isso. A gente guarda, aí no melhor momento ela vai ver e assim segue a vida. Eu acho que esse debate é um debate interessante porque, em alguma medida, é isso que a gente fala. Eu não tenho filhos, né? Mas vocês que têm filhos falam em relação aos filhos, principalmente nessa questão de eles terem a consciência de que está sendo postado imagens deles na internet. Nós, como fotógrafos, muitas vezes replicamos isso com outras pessoas na rua, né? E aqui eu não estou nem fazendo nenhum julgamento de valor do que é o certo e o errado, mas que eu acho que é um tema muito que ele abrange não só, eu acho que ele vai até além da questão dos familiares em si e vai para o todo, assim, né? Eu, por exemplo, fotografo muito meus avós, assim, e eu não sei se eles têm muita noção do que é essa publicização que eu faço no meu Instagram. Ao mesmo tempo que eu também sei que talvez faço também porque eles não aceitam muito e até gostam que eu fotografe eles. Mas é um debate que eu acho que vai longe mesmo, né? Eu, no sábado, participei de uma palestra onde um colega meu, fotógrafo, me perguntou assim, como que você faz para você para você expor as fotos de crianças e adolescentes? Que era um projeto que eu desenvolvi e tal. Eu falei assim, primeiramente eu converso com os pais. Primeiramente eu falo com os pais, peço autorização, porque eles são de menor, porque eles têm uma idade menor de 18 anos, então eu tenho que pedir para os pais autorização, entendeu? Aí eu peço autorização, explico para que serve qual que vai ser o destino das fotos, e é isso, a gente sempre tem que pedir autorização para evitarmos processos, entendeu? Porque tem uma legislação que do direito autoral, do uso de imagem, entendeu? Então, é isso, você tem que pedir autorização de uso de imagem, se é menor de idade, mesmo sendo maior, você tem que pedir, primeiramente, você tem que perguntar para a pessoa se a pessoa quer ser fotografada, entendeu? Se a pessoa não quiser ser fotografada, aí você fala, muito obrigada, eu não vou te fotografar. Mas se a pessoa quiser ser fotografada, é isso, só pedir. Ou faz por escrito. Tem colegas meus que fazem por escrito, entendeu? Eu, menor de idade, eu faço por escrito, para evitar maiores complicações, entendeu? Sempre fiz isso, porque muitas vezes você publica algo e a pessoa não gosta e a pessoa vai te processar. Simples. Por isso que tem direito de uso de imagem. É assim que funciona. Você tem que, antes de você, sendo menor, sendo maior, estando
num evento público, estando numa escola, estando na rua, é assim que funciona a coisa. Sempre tem que conversar com a pessoa que vai ter a imagem dela reproduzida. Eu mandei aí no WhatsApp um vídeo que a filha comenta. É uma entrevista bem legal. E no meio a filha, o repórter pergunta para a filha o que ela acha dessa foto aqui, essa garota já grande, né? E aí ela fala também. Estava tentando achar se eu encontrava qual que era delas fazendo essa foto aqui, mas de cara agora não sei se vou encontrar. E se eu encontrar depois eu mando para vocês. Que eu vi que não está lá no conteúdo complementar esse vídeo, mas de qualquer forma vou procurar. Bem, voltando aqui no Larry, como eu disse, ele é um fotógrafo, ele é um artista que usa da fotografia. Esse é um trabalho que é quase que todo feito como fotografia, mas ele depois foi exibido de uma maneira mais multidisciplinar, digamos. Então, a exposição misturava um pouco de vídeo, diferentes formatos materiais, físicos. E o que eu acho bastante interessante desse trabalho que ele faz com os pais é que ele também mistura várias linguagens, né? Então é um trabalho onde ele vai resgatar algumas imagens de acervo, né, dessa família. Esse trabalho chama Pictures from Home. Então ele mesmo, essa relação dele com o pai, ele é um filho único. E depois ele mistura esses acervos com imagens que ele fotografa espontaneamente. Obviamente os pais sabem que ele está por ali e tal. Com algumas imagens que são totalmente dirigidas e construídas com os pais, e algumas em que apenas ele dirige. Então existe um espectro aí muito interessante. Tem um caráter até meio cinematográfico, às vezes, em termos especialmente de estética. Também tem umas estéticas diferentes, não só claramente essas imagens antigas, mas algumas imagens que parecem até que ele está como um paparazzi dentro da casa dos pais, estão fotografando mais afastado. Em outros momentos, claro que os pais estão ali super conscientes, fotografando, posando para ele. É bastante interessante pensar, especialmente como existe uma relação com o pai, em que ele se projeta no pai, né? Então ele é ali já um homem de meia idade, olhando para o pai que tinha sido um executivo importante e de repente está ali já vivendo sua aposentadoria. Então o Larry nesse momento, né, nessa meia idade ali, fazendo uma certa reflexão sobre o pai, como se ele olhasse para um espelho do futuro, vendo o passado, enfim, tem esse jogo temporal. Acho que essa é uma das imagens que fala bastante disso, né? Ele projetando esse pai bem homem de negócios, especialmente quando você coloca essa imagem também num contexto de uma série que vai mostrar diferentes momentos, né? Aí você tem essas estéticas mais polaroides, mais antigas, tem uma sensação mais vintage. Então o trabalho vai dando essa passeada, mostrando essa casa, mostrando essas dinâmicas de fato cotidianas dos pais e ao mesmo tempo algumas coisas meio cenografadas, assim, exacerbando um pouco esse cotidiano, como se fosse algo também muito
excêntrico, digamos. Aqui a gente tem essa estética que eu comento também, meio cinematográfica, especialmente por uma luz que não é nada natural, então uma luz montada, uma luz lateral, no fim de tarde. Deu para perceber que era final de tarde mesmo, pelo tipo de luz. Nossa, é quase cinematográfico a casa. A casa é A muito paleta louca, de né? cor. Muito. Como é que é o nome dele mesmo? Desculpa. Larry Sultan. Essa casa é surreal. Esses papéis de parede, né? Tem uma coisa de um exagero. E é engraçado, porque quando ele mostra essa casa que, tipo, tem uma certa pompa, mas ao mesmo tempo já parece uma coisa meio... Não é decadente a palavra, que você vê que tá tudo... Mas tem uma coisa Dá pra... meio passada, meio datada já. É E meio brega, como se meio fosse meio brega, é. a grande família. Então você vê essa coisa, né? Tipo, ele representa um pouco isso, né? Nessa figura do pai, que era um grande executivo, e aí de repente o cara tá ali, talvez preterido pelo mercado, mas ao mesmo tempo já um senhor de idade, enfim. E também, de alguma maneira, curtindo também né, esse momento de assistir seu beisebol, jogar seu golfe, mas tem essa dualidade, assim, né? Entre, digamos, sucesso e fracasso, ou passado mais do que fracasso. Trabalho completamente diferente aqui para fechar esse primeiro ciclo de trabalhos clássicos. O Ralph Eugene Mitchell, que era um farmacêutico que fotografava de forma amadora, no sentido de que não era um profissional, não vivia de fotografia, mas era um amador no sentido do amor ao ofício não, né? Ao hobby, no caso, de maneira que ele levava isso muito sério, muito a sério. E não só a fotografia, mas também outras artes. Ele era um cara que escrevia poesias e, além disso, ele sim, tinha um envolvimento com um circuito artístico dentro da poesia, dentro da fotografia. Então ele era um cara que tinha uma troca de caráter autoral com outras pessoas. Então, obviamente, muito consciente do que estavam fazendo e, enfim, estava ali no jogo. O trabalho dele atualmente é bastante conceituado, assim, e ele já não é vivo, mas é um trabalho que está em várias galerias e acervos. E o que é muito doido é que ele fotografa, a princípio, uma família muito comum, né, uma família ali muito normal, e mesmo o jeito como ele fotografa, a maior parte das vezes, também é bastante direto, bastante tradicional. E por outro lado, ele tem esse senso de humor muito louco de usar as máscaras nas pessoas, né? Quase sempre, quase todo mundo está de máscaras. Então, bom, é a própria família, é ele, é a mulher, são as crianças e ao mesmo tempo já não é mais ele, não é a mulher, não é as crianças. E você tem esse contraste, né, entre, bom, a família tradicional ali americana e, na verdade, esses monstrinhos, né? A gente percebe que na grande maioria dos casos é uma estrutura bastante frequente de estar fotografando
bem de frente, esse sentido mais chapado, mesmo que eventualmente a gente tenha outras camadas, outros planos, mas a gente olha frontalmente para esse fundo. A gente normalmente vê o corpo inteiro, ou boa parte do corpo. As pessoas estão ali estáticas, paradas, encarando a câmera. Além das máscaras, outros elementos vão surgir, amplificando um pouco esse sentido meio... um lado tem um toque de terror, tem um toque de humor, de sarcasmo, tem um toque de fantasia, e aí as bonecas também desempenham um papel importante nesse gênero trabalhado. Existe uma presença muito forte de texturas nesse plano de fundo. Então tem um caráter bastante fantástico, assim, de deslocamento também, às vezes, de contexto, né? Onde é isso? Às vezes a gente vê essa casa, esse subúrbio, e às vezes a gente não vê. Às vezes é realmente uma coisa muito do fantástico. Outra coisa que ele utiliza em alguns momentos é esse sentido, essa longa exposição, né? E aí trazer o movimento para a imagem, amplificando aí já um sentido mais do fantasmagórico, mais surrealista. Não é algo que está 100% das imagens, mas existe uma parcela delas em que ele trabalha nesse sentido. Esse é um fotógrafo que teve aí seus problemas, foi cancelado aí algum tempo atrás. Ele é também professor universitário e foi afastado da Universidade de Brown, se não me engano, por queixas de alunos, por comportamentos abusivos ali. Mas eu vou trazer ele de qualquer maneira para a gente pensar. Ele tem um trabalho de documentação de família bastante tradicional e super reconhecido. Agora, com uma mancha no próprio trabalho que ele mesmo pôs, mas pelo que ele é mais conhecido é por uma série que ele vai produzir ao longo de décadas, retratando a mulher, a esposa, com as suas 3 irmãs. Aliás, as irmãs que são as irmãs Brown. A universidade, agora eu misturei as bolas, eu não lembro exatamente qual é a universidade que ele dava aula, mas era uma universidade importante. E, bom, as irmãs Brown, que é essa série, ele fotografava elas anualmente por muitas décadas, acho que mais de 30 com certeza. E aqui é um recorte que não está necessariamente na ordem cronológica, mas vocês vão sentir um pouco essa passagem. Acho que isso que é um caráter interessante para a gente pensar. Não só nesse formato, que é muito explícito, porque se repetem, né, as mesmas pessoas na mesma posição, no sentido de que quem está na esquerda, quem está no centro à esquerda, centro-direita e direita. Mas dessa passagem de tempo, né, dessa transformação dessas pessoas, ao mesmo tempo tem uma transformação também de como ele fotografa essas mulheres. Ele diz que elas, cada vez mais ali vai aproximando elas e cada vez mais elas vão ficando, e ele também se aproximando delas e elas cada vez mais coladas umas nas outras. E aí também a importância desse gestual, né, do abraço, da conexão, algo que a gente viu lá atrás nas fotografias de retrato especialmente do Chichico Alckmin, aquele fotógrafo de Diamantina que fazia isso com maestria, né, e aqui ele também trabalha bastante essa relação da conexão entre elas.
Aí a gente entra em alguns trabalhos que eu estou chamando de contemporâneos, trabalhos que estão sendo feitos nos últimos anos e também, de alguma forma, muito influenciados não só por esses autores que eu mostrei anteriormente, mas se vocês olharem, então, lá no nosso material complementar, aos outros autores que estão relacionados a esse sentido clássico. Então, é um pecado desses que eu acabo tendo que cometer aqui no ciclo, mas, por exemplo, a gente não vê Alessandra Sanguinetti, que é uma argentina muito importante, que influencia várias dessas pessoas que a gente vai ver aqui para frente, mas é uma questão de espaço, eu também tenho que pensar um pouco em algumas representatividades interessantes de tipos de trabalho. Então fica também essa menção honrosa aqui, Alessandra. E a gente vai começar essa sequência pela Latoya Ruby Fraser, que é uma americana, ainda dando continuidade a esses autores americanos. E ela tem essa série sobre a própria família, que, como eu falei, tem uma mistura de tipos de trabalho, né? Então tem coisas bastante dirigidas, tem coisas super espontâneas e tem coisas no meio do caminho, além de algumas documentações mais pontuais do espaço ou de objetos. Dentro dessas relações familiares, né, da própria família, tem especialmente a autorrepresentação, como algo que a gente nem sempre vai ver nesses casos de fotografia da própria família, né, de se incluir nessas imagens, e também de uma relação entre ela e a mãe, né? Esse é um eixo, se não principal, um dos eixos mais importantes dessa história. Outro fator interessante é essa certa consciência da imagem, não só nesse caso onde ela explicitamente mostra a câmera, né? A câmera é um elemento ali presente nesse jogo, mas acho que também nessas duas outras imagens em que elas claramente estão construindo essa imagem. Então existe uma consciência sobre o poder da imagem. Também a gente vai ver outras imagens representadas nas fotografias dela que mostram como o papel das imagens é importante na construção dessa consciência familiar, né? E dessa personalidade dessa família. Então aqui a gente vê isso. Quer dizer, as imagens são um elemento para trazer camadas nessa história toda. E quando eu falo de imagens, eu acho que a gente poderia trazer, por exemplo, essas figuras, né? Essas estatuetas que não deixam de ser imagens. Ou ainda a própria televisão. Esse é um bom exemplo também da gente perceber esse papel da fotografia das coisas, né? Ou dos elementos compondo uma personalidade, um caráter dessa família, dessa casa, desse universo, dessas pessoas que estão ali sendo representadas. Ou desses personagens, digamos, porque aí a gente poderia pensar em representações no sentido da imagem. Aqui, como ela usa essa fotografia que teria um caráter de paisagem urbana, né? Essa estrutura de paisagem urbana, pelo menos, como um sentido de contexto para amplificar um pouco o sentido de bairro, por exemplo, o sentido de localidade, de temporalidade também, em que essa família vive. Bom, e aí a gente, só voltando um pouco, também naquela ideia que eu comentei sobre uma estética mais dura, né? Que tem a ver com essa luz muito sutil, muito suave, aliás, muito homogênea, o preto e branco. Então não é uma coisa assim lírica e poética, não, é uma coisa muito direta. E acho que nesse sentido a estética direta dela também reforça a jornada que ela conta sobre a própria família.
Aqui essa mistura entre o espontâneo e o dirigido, né? Ela está aqui, ela é essa pessoa. Então, ela, obviamente, para fazer essa foto, montou essa câmera no tripé, como a gente já viu lá atrás. E aí, timer, ou talvez algum cabo de disparo na mão, não dá para saber, com certeza, mas de alguma maneira é isso, né? Ela percebe que existe uma coisa interessante ali do cotidiano, ela arma, ela integra essa cena, e aí a gente percebe essa diferença, né, entre a consciência da garota, muito jovem, percebendo que tem alguma coisa acontecendo ali, ela que performa muito bem a naturalidade, e essa avó que talvez nem percebeu, enfim, nem ligou, mas de algum jeito pareceu muito agarrada ali às próprios pensamentos, né? Fazemos aqui um voo para o sul da América, começando com a Cecília Reynoso, que é uma argentina, que fotografa a sua própria família, mas que daria para fazer aí um adendo de que é a própria família, e também nesse projeto que eu trouxe, a família, especialmente a família do marido, né? Então a família que ela passa a integrar, que é a família Flores. Essa é uma imagem que pertence a esse ensaio, e é também um autorretrato, e eu acho bem interessante como ela escolhe se retratar ou se mostrar integrada à família Flores, estando à frente de Flores. Esse ensaio é um outro ensaio que trabalha nesse eixo entre o espontâneo e a direção, e como a gente nem sempre sabe o que é o quê. É interessante como ele mostra também toda uma personalidade de uma família de origem italiana, então você percebe a energia dessa origem, você percebe aí o calor, a cor e como elas são espalhafatosas, né? Tem até um barulho muitas vezes. Existe uma consciência das pessoas de que ela está ali, então às vezes é uma coisa que ela está fotografando mais sorrateiramente, e às vezes as pessoas estão atentas. Acho que simbolicamente vale reforçar de que as flores reaparecem em diversos momentos, né? Então, como se ela estivesse assinando ali o tempo inteiro, né, com o sobrenome da família. A gente tem uma gama bastante diferente de momentos familiares. Não só nas dinâmicas diferentes, mas também no sentido do ciclo da vida, né? Então a gente tem do tio que é o zoeiro, até momentos mais de crise, até também a representação da infância, como a gente já viu, ou datas comemorativas, né, que marcam aí também esses ciclos, e ainda as passagens. Ilana Bar, uma das fotógrafas brasileiras que a gente vai ver hoje e uma das jovens autoras do dia, possivelmente um dos nomes mais prominentes dessa nova geração brasileira, que se dedica a fotografar a sua própria família, um projeto que já vem há mais de 10 anos, mas que provavelmente ainda vai durar bastante.
ela tá amanhã apresentando a banca, né, de mestrado dela, onde ela, de alguma forma, faz um exercício que eu venho sugerindo que ela faça há algum tempo, de fazer um capítulo do trabalho, porque é um trabalho que, como eu falei, vai durar ainda, então acho que é legal que ela está tendo um momento agora de olhar o que ela já produziu até então. E simbolicamente também, ela já conseguiu mostrar vidas e mortes acontecendo. Então, naturalmente, esses ciclos, né, vão se mostrando importantes. Essa família que ela fotografa vive num sítio em Atibaia, que foi onde ela cresceu e morou por bastante tempo, até vir fazer faculdade em São Paulo, e onde então ela voltava durante a faculdade e por bastante tempo, até recentemente, aos finais de semana, para continuar essa documentação da família. Aliás, ela começa essa documentação durante a faculdade, então é só quando ela vem para cá que ela começa a fazer essa fotografia lá. E atualmente ela voltou a morar nesse sítio já com o marido. Eles estão com uma casinha ali no terreno. Então é isso, é a casa dos pais, onde mora um irmão, onde mora um sobrinho, onde mora hoje também um dos tios, e existe um outro tio que era gêmeo desse outro, que faleceu no ano retrasado, 2018. E eventualmente aparece um outro irmão, ela tem agora também o marido, então tem essa galera aí. Além disso, é um dos casos em que a gente vai ver a pessoa se autorrepresentando. E no caso da Ilana, existe uma gama de formas de participar dessas imagens. Às vezes são elementos que ela traz. A gente vai ver isso mais explicitamente aqui, não dá para ver necessariamente a mão, mas ela incorpora esses elementos para dentro do quadro, interagindo com as imagens, com as pessoas, com o espaço. Às vezes são reflexos, e nesse caso é um pouco das duas coisas, é ela trazendo um espelho para se mostrar. Às vezes a gente vai ver a sombra dela projetada. Enfim, ela interage com as cenas de diversas maneiras. Nesse caso e num outro, que a gente vai ver que acho que fica mais claro no próximo, ou né, que vai vir na frente, ela usa esses espelhos também para refletir luz e apontar essa luz nas pessoas. Então, é legal porque é um trabalho que não só a câmera é ferramenta, os espelhos são ferramentas, ela tem um kit de espelhos, essas plantas, esses elementos naturais que ela traz. E todo esse trabalho, né, essas voltas que ela fica dando por essa casa, por esse sítio, é muito guiado pela luz que vai entrando nessa casa e que vai batendo nesse espaço ao longo do dia. Então ela tem um sentido também meio mosquinha, sabe? Que ela vai fotografando o cotidiano, mas muito pautado pelas pessoas cruzando por essas luzes, pelas pessoas passando por essas luzes, ou eventualmente direcionando essas pessoas, né? Dirigindo essas pessoas, montando cenas, se aproveitando dessas luzes. Algumas dessas pessoas gostam de interagir mais, gostam de criar mais com ela, né? Não é só uma direção num eixo da fotógrafa para as pessoas, mas também tem um sentido colaborativo. E outras pessoas, como pais, são mais reservadas e aparecem menos. Então, aqui eu fiz um recorte que eu tento trazer um pouco de todo mundo, mas se vocês olham o trabalho também em volume, se vocês acompanham, por exemplo, as redes dela, o Flickr, que ela sempre coloca coisas, vocês vão ver que algumas pessoas aparecem naturalmente mais do que outras. O que revela também um pouco da característica natural das pessoas. Bom, devo destacar também que os animais são outros personagens integrantes aí dessa história, desse universo. Além disso,
de que é um dos trabalhos que eu me recordo assim, que mais integra bem a estética do preto e branco com o colorido, tudo no mesmo lugar, porque sempre, em ambos os casos, tem uma potência e uma qualidade poética nesse acabamento que amplifica o que está acontecendo ali naquelas imagens. Então, não é também um preto e branco gratuito ou uma cor gratuita. Se a cor chama a atenção, ela explora isso de uma maneira que acrescente, e se não, isso vai para o preto e branco, mas ainda assim tem um acabamento muito bonito. Aqui a sombra, né? Ela participando a partir da sombra projetada. Um outro fator de direção, que a gente poderia chamar de direção cenográfica, é que ela, quando as pessoas estão com roupas que não agregam a paleta de cor dela, ou que ficam muito espalhafatosas, ela põe roupas nas pessoas. Então, não à toa essas pessoas estão de verde e vermelho aqui. Ela diz que o irmão, por exemplo, usa muito, que é esse camaradinho aqui, gosta muito de usar camiseta de futebol e que para ela isso é péssimo, então ela tenta não pôr. Vocês percebam como também tem um sentido da brincadeira, né, de ela ter trazido a fotografia para o cotidiano realmente, de estar trocando ali com as pessoas, com a fotografia. Outra forma de se fazer presente nas imagens, né, de uma maneira muito sutil nesse caso. Ela dizia que os tios tinham um que não gostava tanto de aparecer e o outro que adorava, que é justamente o que faleceu, o Toninho. Então, como ela dizia, se ele visse ela apontando a câmera, ele vinha na frente. Acho que aqui ela conseguiu representar isso de uma maneira maravilhosa. Outro fator é que ela é uma pessoa que está sempre com a câmera, então isso facilita ela ter esses, digamos, flagrantes, mas ao mesmo tempo, esses flagrantes é interessante porque de alguma forma parece que ela é uma fotógrafa de rua que está trabalhando dentro de casa, né, nesse sentido da busca pelo espontâneo. E ao mesmo tempo, ela é uma pessoa que está o tempo inteiro forçando, né, puxando o limite da fotografia dela. Ela é uma trabalhadora assim incessante. Então aqui ela está embaixo de uma mesa, porque ela viu que tinha uma situação interessante e o ponto de vista que ela precisava para trazer os elementos do espaço, para trazer os elementos de cor, para trazer as pessoas, os personagens importantes para essa foto, que tinha obviamente um personagem principal, mas que tinham outros potenciais, ela tinha que estar debaixo da mesa. E lá foi ela se jogar debaixo da mesa. Ou também como ela fica, né, com esses objetos que ela vai trazendo o tempo inteiro. Ela está o tempo inteiro ali trazendo, tentando coisas. Então é um trabalho que você vê muito volume para quem acompanha esse projeto que ela chama de Transparências de Lar, mas é um trabalho muito lapidado, muito minerado. Aqui é um exemplo do que eu estava falando, dela usar o espelho para refletir a luz no personagem.
Então ela tá ali o tempo inteiro vendo o que que acontece. A cena é boa, mas falta luz no meu pai. Joga com espelho. Outra forma dela se representar aqui, ó. Câmera armada, timer, e ela entra no abraço. Bom, passamos para a Mariane Lima, que é uma fotógrafa também daqui de São Paulo. Quer dizer, também não, né? Acho que essa é a primeira de São Paulo. E o trabalho da família dela, ele mostra alguns momentos diferentes. Ele mostra, como eu falei, algumas cenas, como eu tinha comentado lá no começo, né? Algumas cenas montadas, dirigidas. No caso, é um autorretrato, mas completamente montado. Quer dizer, ela entendeu que esse momento de fazer as unhas representaria algo que a gente vai ver onde que ele compõe aqui. Tem as fotos dos objetos que a gente vai ver, os detalhes da casa, os detalhes espaciais. E também temos aquela foto do almoço de família. Então ela conta sobre a própria família, especialmente nessa relação dela, da irmã, com a mãe, porque a discussão dela aqui é sobre uma como é a palavra mesmo? Agora me deu um branco total, mas a discussão dela é o seguinte: a mãe, chamada Maria, empregada doméstica, e aí ela e a irmã, com esse futuro projetado quase que naturalmente para seguir os passos da mãe, né? Pela forma como a sociedade se estrutura. E aí elas, enfim, ao mesmo tempo também têm suas próprias vidas e tentam seguir seus próprios caminhos. Não, obviamente, renegando o ofício e a história e a jornada da mãe, mas projetando para si um outro caminho. Então ela conta um pouco sobre esse contexto familiar, com um foco especial nessas três figuras. Essa é uma imagem interessante, que assim como a escolha, né, de representar ou se auto-representar fazendo as unhas, aqui representar a irmã descolorindo o cabelo e os pelos. Então são momentos aqui que elas escolhem registrar especificamente, né? E acho que também vale notar nesse trabalho, como a gente comentou lá no começo, esse lugar da fotografia dos objetos compondo essa personalidade das pessoas, no sentido da roupa que elas usam, do lugar. E isso em todos os três tipos de fotografia, tanto naquela cena mais ampla e complexa do almoço, nessas imagens dos objetos mais isoladamente e nos retratos mais posados. Quer dizer, os retratos mais posados
parece óbvio que a gente está olhando para um ou outro objeto mais especificamente, mas também no contexto em volta deles ali, né? Isa Lanave, que é nossa terceira brasileira, essa aqui é uma fotógrafa de Curitiba e que está documentando uma relação com a mãe, quer dizer, parte de uma documentação sobre a mãe, e aí depois o projeto vai se desenvolvendo no entendimento de que ele tem que ser sobre uma construção das duas, né? Sobre uma reconstrução da relação das duas, na verdade. A mãe dela tem um diagnóstico de bipolaridade e por muitas vezes ao longo da vida da Isa, ela esteve internada em instituições psiquiátricas e que, bom, tem todo um espectro de fato ajudarem ou serem muito ruins e por isso elas não conviveram durante boa parte da juventude ou da infância da Isa e agora elas vão se reencontrando. Então é um trabalho que elas estão entendendo já há algum tempo de como seria a melhor forma de construir ele, no sentido das imagens especificamente, né, em termos de como essa mãe gostaria de ser representada, quais são as situações que podem metaforicamente representar esses estados psicológicos e essas relações entre as duas. Quais são os lugares que elas podem visitar que simbolicamente representem alguma coisa nessa história familiar, mas que também visualmente possa trazer ou agregar alguma coisa para essas histórias. Que roupas elas podem usar para construir isso também. Então, o trabalho, ele atualmente já vem aí acumulando alguns tipos de vertentes, desde retratos mais formais, desde essas colaborações mais intensas entre elas, também um pouco de acervo. O começo dele, como eu falei, foi uma documentação mais de observadora, e ele ainda está em processo, e acho que é interessante a gente olhar bastante sobre essa ótica, né, de que ele não tem uma forma fechada, e talvez no final ele de fato embarque tudo isso, talvez ela escolha por algumas vertentes, mas eu acho que fica também como esse olhar para a gente pensar sobre como se chega, né, não só num projeto que tenha uma profundidade, que seja substancial, mas de como se constrói essa relação. E é interessante porque às vezes a gente acha que tipo as pessoas mais próximas da gente, a gente já tem essas liberdades, ou já tem essa facilidade, e às vezes não necessariamente, né? É através desse projeto, desses diálogos entre elas, que elas têm se reconectado. Então ele também, por exemplo, usa muito de cartas, das trocas de mensagens entre elas. Ao longo do tempo, ela vem exibindo esse projeto sempre que tem oportunidade. Então, também tomando isso como uma oportunidade para ter esse olhar para trás, para entender, até onde eu cheguei, como eu poderia encontrar uma forma de exposição, uma forma de dar saída para eles. Então, eventualmente, utilizando das cartas, eventualmente utilizando das mensagens em conjunto. Então é um trabalho que ele tem tido esse sentido mais multidisciplinar também, né? Mais combinando diferentes linguagens. E, bom, acompanhem. É um trabalho muito bonito. E eu acho que vale ressaltar esse caráter metafórico que ele vem cada vez mais se ganhando, né? Então, essa imagem da mãe saindo do buraco, né? E você ali botar a cabeça para fora e respirar. O quanto que isso não representa dentro das experiências que elas viveram, né? De você sair dessa escuridão, por exemplo. Então, eu acho que esses potenciais visuais, essas metáforas visuais que elas têm construído, tem sido muito interessante. Inclusive, eu não trouxe aqui, mas algumas coisas de não mostrar, por exemplo, de não precisar mostrar a mãe.
Ela tem usado uma foto de um céu super carregado, com várias nuvens. Como essa tempestade se armando também pode representar metaforicamente várias questões psicológicas desse trabalho, sem mostrar essencialmente a mãe, né, no sentido de um retrato formal, como a gente tem aqui, por exemplo, né? Então, vale acompanhar esse projeto. Aqui também uma representação bastante direta, né, desse sentido da bipolaridade, por exemplo. Trabalho muito bonito. Carrie May e seu trabalho sobre a mesa de casa, chama kitchen table, né, mesa de cozinha. E como eu falei, é um trabalho que, bom, ela também se trabalha com autorrepresentação, né, e ela sempre está ali no centro. E aqui a gente abre, na verdade, desde a Mariane, desculpa, a gente já está falando aí de questões, né, falando das questões da Mariane no trabalho com, né, nessa projeção social entre a profissão da mãe e também os caminhos que ela e a irmã se projetam, né, e tentam seguir suas vidas. Aqui já a questão da Isa lidando com essa condição psicológica da mãe. E no caso da Carrie May, ela já fala sobre um lugar da mulher, né? Um lugar da mulher dentro desse contexto familiar, dentro das relações que ela tem com os outros membros, dentro da posição que ela toma, enfim, também sobre um lugar da mulher preta, né? Então, eu acho muito simbólico como ela, ou muito potente como ela escolhe esse símbolo da mesa para representar todos esses lugares, todas essas fases, todos esses tempos, todas essas relações e dinâmicas pelas quais essas mulheres vão passar. Normalmente essas pessoas são pessoas próximas a elas ou pessoas que ela abria a porta de casa, via quem estava passando na rua, chamava e convidava para compor essa cena. Então tem um caráter cinematográfico no sentido da direção muito forte. Também tem essa camada psicológica, né, num outro caminho do que foi o trabalho da Isa, mas de estados mentais, estados espirituais até, né, de estados de espírito dessa mulher, mas obviamente nesses trabalhos em que a gente está falando de certas questões, a gente está pensando também em trabalhos que representam ou mostram uma família, que nesse caso até são famílias fictícias, digamos, mas como eles têm esse potencial de exemplificar ou de falar de várias outras famílias, né? Então são trabalhos que já têm caráteres mais universais, porque são questões que são pertinentes a outras pessoas também podem se identificar com esses fatores cotidianos, com esses estados psicológicos e tal. O trabalho da Mayumi, ele fala de uma outra questão que é de você lidar com o seu próprio luto. Ela vem ela morava fora dessa cidade quando ela produz esse projeto, se não me engano na Europa,
pode ser que seja na América também, agora eu não me lembro exatamente, vou ficar devendo essa informação. E ela vem originalmente, então, dessa pequena cidade litorânea do Japão, em que o pai dela era o fotógrafo local, era o cara que tinha ali o seu estúdio, enfim, trabalhava nesse ofício a serviço da cidade. E, ao mesmo tempo, ele tinha, obviamente, toda uma documentação da própria família. E essa cidade, ela foi devastada pelo tsunami. Então, após o tsunami, ela estava fora, ela e a irmã também estavam morando fora, regressam a essa cidade, e aí ela fotografa esse estúdio, ou o que sobrou do estúdio. Na verdade, ela até fala que essa sobra aqui que a gente está vendo é uma coisa mágica, assim, porque tem lugares que não sobrou nada, é totalmente destroço. Então, o fato dela conseguir ver esse estúdio já era algo muito fantástico, né? De que isso tivesse sobrevivido de alguma maneira. E aí ela faz essa documentação, ela monta esse projeto que mistura fotografias antigas da família, né? Nesse sentido quase que vernacular também, não totalmente porque o pai era um fotógrafo, né? Era um profissional da área, mas num sentido muito cotidiano, muito ali de uma finalidade pessoal. Com essas imagens que ela monta, porque a gente está vendo aqui que são duas imagens, não sei se vocês estão reparando, tem uma colagem, né? Então, dos destroços da cidade. Tem essa outra vertente que já tem um aspecto super pictórico, né? Que parece ser uma chapa de vidro, de metal, não sei exatamente qual que é o original, mas é uma outra estética nesse preto e branco. E imagens que ela recuperou da própria família. Porque nesse sistema japonês de se viver, né, totalmente educado e, enfim, as pessoas reconstruíram ali, limparam e reconstruíram a cidade, e todas as imagens que eram achadas no meio dos destroços, elas tinham cuidado, todas as pessoas tinham cuidado de coletar. Existia um lugar onde elas levavam e depois era separado pelas famílias e as pessoas podiam ter de volta as suas fotos. Então ela recebe de volta essas imagens, que são encontradas, obviamente, nem tudo, né? Mas tinha bastante coisa, porque o pai tinha esse acervo gigante. E a gente já percebe que essas imagens sofrem todo um desgaste, né? E ela utiliza, então, dessas imagens de acervo familiar para compor, já com essa nova camada aí da tragédia. Tem também outras imagens que ela fotografa os equipamentos desse estúdio. E aí a gente vê, por exemplo, esse flash com essa panela que a gente chama, que é esse aro em volta, né? Em formato de panela, totalmente amassado. Então ela consegue trazer essa camada da ruína, né? De diversas formas. Então é uma reconstrução, né? É um processo também de digerir, de viver esse luto, mas também de reconstruir essa memória, que não é uma memória só da família, mas é também da cidade, é também desse espaço onde eles viviam. E de certa forma, acho que daria para dizer até num sentido de homenagem ao ofício do pai, né? Tem uma reconstrução assim desse legado profissional, e por mais que ela apresente um trabalho totalmente autoral, um trabalho de artista realmente, enquanto que o pai era um fotógrafo de estúdio ali para fazer os retratos das pessoas da cidade, mas enfim, com certeza ela aprendeu a fotografia nesse estúdio, então tem esse resgate também que é bastante interessante. Aqui uma lente.
Isso, ela fez um livro com esse projeto, que era um livro... Eu acho que ele era um livro de artista, não sei se todo feito à mão, mas ele tinha um caráter, assim, se não todo, pelo menos parte artesanal e uma pequena tiragem, mas dá para achar vídeos dele na internet. Bom, chegando ao nosso último grupo, dar uma corrida aqui para a gente não passar demais o tempo. Nan Goldin é uma autora que exemplifica muito bem, na verdade, esse último grupo que eu chamei de Outras Famílias, poderia ser basicamente pensado só nela, depois a gente até vai ver um outro exemplo para também amplificar um pouco esse conceito de outras famílias. Mas ela é uma fotógrafa que fotografa a família com quem ela convive, que são os amigos, né? Ela foge de casa muito cedo, com 14 anos, depois de ter uma tragédia na família do suicídio da irmã mais velha, que era uma pessoa que desempenhava um modelo bastante importante para ela, uma figura, né, que ela projetava muita coisa. E a família dela, muito tradicional, não fingiu que isso não tinha acontecido. E ela tinha essa urgência de que ela precisava falar sobre isso, ela precisava manter essa memória também muito viva. Esse sentido de manter as memórias vivas é o que vai despertar nela depois um interesse sobre a fotografia, né? De que a fotografia seria esse instrumento de diário. E ao mesmo tempo, ela rompe, então, com esse processo, com essa linha familiar em que não se fala, né, sobre os segredos. E ela vai viver uma vida onde ela possa viver intensamente e saber o que está acontecendo com o outro e contar para o outro o que está acontecendo com ela. Então tem esse sentido da troca muito intenso com quem está em volta dela. Ela começa a fotografar quando ela vai para Nova York, ainda bastante jovem, tipo, antes dos 20 anos. Aqui ainda é uma foto que ela faz depois, né? Mas na casa da família, dos pais. Esses são os pais. Esses também. E ela começa a fotografar a partir dos amigos, né? Essas pessoas com quem ela convive, nesse sentido meio república. Então, esses amigos em casais, os amigos e as suas relações familiares, os filhos que vão surgir dessas pessoas. Como eu disse lá no começo, sempre muito ligada no que está acontecendo, né? Nesse gestual, nessa expressão de afeto, nessa expressão do movimento. Tinha, obviamente, um contexto em que ela estava inserida, né? Desses amigos, vários artistas, outros não. Então, uma vida muito livre, né? Que para algumas pessoas poderiam ser pessoas à margem da sociedade, na verdade não era como eles se viam a sociedade, eles se viam as pessoas que estavam de fato pensando e vivendo livremente, né? Fazendo o que queriam fazer. Então tem todo um contexto de liberdade sexual e de consumo de drogas que está embarcado nisso, que para umas pessoas poderia ser simplesmente liberdade para fazer o que quisesse, para outros poderia ser o absurdo do absurdo. Mas o que é fato é que ela simplesmente ia fotografando essas pessoas com quem ela vivia e amava e se relacionava nos mais profundos sentidos. Aí, obviamente, tinha afetos românticos, mas também de amizade, de irmandade. Esses trabalhos ela vai expor por muitos anos o que depois a gente vai conhecer como a Balada da Dependência Sexual, né? O The Ballad of Sexual Dependence, que é o livro mais famoso dela.
ela projetava, na verdade, isso como filmes de em torno de 40 minutos. Esse Ballad, ele tem acho que umas 10 versões que ela vai fazendo ao longo do tempo, onde ela vai projetando essas imagens, né, em sequência, criando um filme pelo esse acúmulo de imagens e colocando músicas como uma trilha sonora, como um fundo, né, criando de fato um projeto audiovisual, mas também com músicas que tivessem letras que funcionassem como um roteiro, que guiassem essas narrativas, né, que contassem sobre os capítulos, digamos. Depois o que vai vir a ser o livro, que é um trabalho feito já muitos anos depois, por uma editora chamada Aperture, eles de alguma forma reconstroem esse sentido cinematográfico. Então o livro ele vem todo em capítulos, também é uma outra história que poderia ser interessante falar, mas vocês encontram por aí. E enfim, é um projeto que ele tem essas formas diferentes de exposição, mas eu acho sempre interessante notar ou ressaltar a coisa do filme, né? Porque muitas vezes as pessoas não sabem que ele teve esse formato, que era o formato que ela trabalhava, e ela ia passando isso em cinemas ao longo das viagens dela. Ela vivia sendo fotógrafa de baladas, de bares, e aí os rolos que sobravam ela levava e ia documentando a própria né, a família, né, a própria vida. Nesse sentido dos abusos que eu comentei, de drogas, tem também, de novo, o sentido do diário, né, de usar a fotografia como uma forma de recordar o que tinha acontecido na noite anterior. Então, ela é uma pessoa que teve muitos problemas com drogas e se internou em alguns momentos. E na questão também da sua geração, ela teve uma outra coisa importante, que é ter perdido muitos dos seus amigos para AIDS. Quase que todos, assim, é uma coisa que ela disse que devastou a geração dela. E aqui, esse casal é esse cara aqui, é esse cara aqui. Então o trabalho dela, ele vai tendo algumas ramificações, né? Aqui está um pouco fora de ordem. A gente viu primeiro que seria esse conjunto do Ballad, da balada da dependência sexual, e aí aqui nesse meio tem o que foi o primeiro projeto dela, que foi documentar os amigos que se travestiam, a partir desse amigo, que era o David, com quem ela morava, e que fazia essas montagens, e aí foi apresentando para ela o seu círculo, e ela foi documentando essas pessoas. Esse foi o primeiro livro dela. Aqui a gente volta um pouco para o Balada, que tem esse foco do relacionamento dela com o Brian, que foi um relacionamento extremamente abusivo, e ao mesmo tempo dessa dependência da relação. Então ela também é uma pessoa que se autorrepresenta de algumas formas. Às vezes essa câmera está na mão de alguém, às vezes ela arma um tripé e vai ficar ali na frente. Aqui é ela depois de ter sido espancada pelo Brian, que foi o que levou a um término fatal dessa relação. E eu gosto bastante dessa forma como ela consegue representar também estados de espíritos, também situações emocionais, né? Obviamente aqui muito simbolicamente por esse roxo em formato de coração, mas às vezes por essas lágrimas, às vezes por uma foto muito reflexiva. E aí também é importante, quem puder olhar o trabalho dela
das formas que ela procura expor, seja no livro, seja esses slideshows, que alguma coisa vocês encontram no YouTube, porque a sequência, a forma como ela monta, né, que é muito uma montagem cinematográfica, né, é o que vai construindo as relações entre essas imagens, ligando esses sentimentos, esses estados de espíritos, essas relações entre as pessoas, relações afetivas amorosas, românticas, ou de amizade, ou de cumplicidade, ou de relações parentais, né? Porque eventualmente essas pessoas próximas a elas vão tendo filhos, e aí ela vai mostrando também essas crianças surgindo. Depois, na verdade, ela fez um livro só sobre as crianças que ela documentou ao longo de 30 anos, crianças próximas a ela, né? Filhos de amigos, afilhados. E esse recorte, essas crianças que a gente viu até agora, elas estão no balada da dependência sexual, obviamente num contexto que não tem nada a ver com o trecho sexual, mas é esse mal entendido que vai acontecer no Oi Futuro, lá no Rio de Janeiro, em 2000 e poucos, em que é dito que esse trabalho mostrava ou fazia apologia à pedofilia. E aí, por isso, ele não é exposto no Oi Futuro. Depois, enfim, acho que o MAN do Rio compra a exposição e aí ele é exposto. Enfim, tem toda uma história. Aqui é a capa desse livro só sobre as crianças, o Eden and After. E acho que é legal terminar com essa imagem, trazendo uma outra questão sobre linguagem dela, que ela é uma das fotógrafas pioneiras do uso da cor. Por muitos anos, o trabalho dela não é reconhecido. É, na verdade, dito que é um trabalho menor, é um trabalho sem sofisticação, no sentido de respeitar as regras tradicionais, as regras clássicas. Então, a gente vê, por exemplo, aqui uma imagem em que nada tem foco, em que existe até, inclusive, um pouco de movimento, né, de borrão. E, no entanto, é uma imagem que tem muita beleza. E o trabalho dela não é aceito no começo, um pouco por causa disso, dessas regras todas que ela quebrava, e o próprio uso, o simples uso da cor era uma dessas regras, né? Mas acho que é importante também dizer que tem também um caráter de misoginia. Então, hoje, graças a Deus, ela é considerada como um dos mais importantes nomes da fotografia contemporânea. Já também um trabalho que poderia estar nesse campo do clássico, mas acho que vale ressaltar isso, assim, de que para ela, muitas vezes, não importa uma composição extremamente calculada e geométrica, não é sobre essas coisas, é sobre clima, é sobre o sentimento de estar ali com aquelas pessoas. Então ela tem uma amplitude de linguagens que se desprende dessas regras tradicionais. E a gente fecha com um outro tipo de família, que é o da família Gatos. Esse é um fotógrafo americano que conheci pela fotografia de rua que ele desempenhava, e algum tempo atrás ele foi diagnosticado com fobia social, e daí o médico sugeriu que ele adotasse gatos. Essa que a gente vê quase que nada é a esposa dele. Então eles adotaram a princípio 2 gatos, que são dessa marca aqui, que não tem pelo, o Sphinx, né? E hoje eles têm mais gatos também. Mas aí ele começou a documentar essa vida desses gatos, que por acaso essa marca aqui é a marca mais ativa. Eles são extremamente ativos, assim, né?
da fisiologia deles. E aí ele começou a documentar esses gatos, trazendo essa linguagem da fotografia de rua. Então ele também era um cara que usava muito flash externamente e filme. E daí ele começou a fazer isso, fotografar os gatos dele. Fez 2 séries, 2 zines, que é o Sphinx on Film in Color e o preto e branco. E montando essa outra forma de ter família, ou de ter filhos, né? Essa é outra capa. Nessa pegada do flash externo, ele também muitas vezes traz uma exposição longa. Então a gente vê, por exemplo, esse rastro de luz, né? E aí o flash que congela algumas coisas. E pensando nessa coisa da fotografia de rua, tem também essa coisa do flagrante, né? De estar ali o tempo inteiro no instante decisivo, de pegar esses movimentos muito expressivos. Então, uma forma da gente ver que tem vários formatos de família e que você sempre pode fotografar a sua família.